Olha o que Deus me mostrou hoje, e eu quero compartilhar com você no livro de Gênesis. Encontramos uma das histórias mais profundas e inspiradoras de toda a Bíblia. A vida de José, o filho amado de Jacó. José era apenas um jovem quando recebeu sonhos de Deus que mostravam que ele teria um futuro grandioso, um lugar de destaque e liderança. Mas o caminho até esse futuro não foi nada fácil. Seus irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. E ali começa a primeira grande lição. Muitas vezes, quem deveria nos apoiar pode ser justamente quem tenta nos parar, mas os planos de Deus não dependem da aprovação das pessoas. José foi parar no Egito, em uma terra estranha, sem família, sem amigos, sem nada. Mesmo assim, ele não perdeu sua integridade. Na casa de Potifar, serviu com excelência e rapidamente ganhou confiança. Isso nos ensina algo muito atual. Mesmo em situações injustas, quando permanecemos fiéis e fazemos o nosso melhor, atraímos favor. O lugar não define o propósito, é a postura do coração que nos sustenta. Mas a história não para aí. José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Imagine, ele tinha um chamado de Deus, mas estava preso, esquecido, limitado. Quantos de nós também não sentimos que estamos presos em situações que não fazem sentido? Presos em dívidas, em problemas familiares, em portas que não se abrem. Mas a prisão não cancelou o plano de Deus para José, apenas o preparou. Ali, ele interpretou sonhos e continuou usando o dom que o Senhor havia lhe dado. E isso é poderoso. Mesmo em fases difíceis, continue exercendo o que Deus colocou em você. O dom, ele não depende da circunstância. Ele é parte da sua identidade. Anos depois, quando parecia que tudo estava perdido, José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. Em um só dia, ele saiu da prisão para o palácio. Isso nos mostra que Deus pode virar qualquer situação de repente. O processo pode ser longo, mas a virada pode ser rápida. E quando chega a hora, ninguém pode impedir. José se tornou governador do Egito e administrou a terra em tempos de fartura e de crise. E o mais impressionante, quando seus irmãos, aqueles que o haviam vendido, vieram até ele buscar alimento, José não usou o poder para se vingar. Ele usou para reconciliar, perdoar e salvar sua família. Esse é o coração de alguém que entende que o propósito é maior do que a dor. E aqui está uma aplicação essencial para nós hoje. Não é sobre chegar ao topo apenas para provar algo para quem nos feriu. É sobre usar cada vitória para servir, abençoar e cumprir o propósito de Deus, assim como José. Muitos de nós passamos por rejeições, injustiças e momentos que não entendemos. Mas se permanecermos fiéis, guardarmos a integridade e não desistirmos, veremos que cada fase menos, até mesmo as mais dolorosas, faz parte de um plano maior. O que parecia atraso, na verdade, era preparação. O que parecia derrota, na verdade, era caminho para a vitória. Então, quando você olhar para a sua vida e sentir que os sonhos de Deus estão distantes, lembre-se, José esperou anos, mas viu tudo se cumprir. O mesmo Deus que estava com ele na cisterna, na casa de Potifar, na prisão e no palácio, também está com você hoje. Sua história ainda não acabou. O que hoje parece dor, amanhã pode ser testemunho. E assim como José disse a seus irmãos, vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Você também poderá declarar isso no tempo certo. E o que mais impressiona na história de José
não é apenas o fato de ele ter chegado ao palácio, mas a forma como ele pensava em cada etapa do processo. José não se deixou consumir pelo ódio ou pela vingança. Ele entendeu que guardar ressentimento só atrasaria o propósito. Seu olhar ia além da dor momentânea. Menos ele enxergava a mão de Deus, conduzindo até mesmo a situações mais injustas. Mas além da fé, José foi um estrategista nato. Quando interpretou o sonho de Faraó, ele não apenas revelou o que iria acontecer, mas já apresentou uma solução prática: guardar parte da colheita nos anos de fartura para sobreviver nos anos de fome. Essa mentalidade mostra que fé e sabedoria caminham juntas. Ele não ficou esperando um milagre cair do céu. Usou inteligência, disciplina e planejamento. E por causa dessa estratégia, não só o Egito sobreviveu à crise, mas muitos povos foram alimentados, inclusive sua própria família. Assim José pensava, não de forma imediatista, mas com visão de futuro. Ele sabia transformar a adversidade em oportunidade, dor em aprendizado e vitória em serviço. Esse é o modelo que podemos aplicar hoje. Ter fé no Deus que guia os passos, mas também desenvolver uma mente sábia, estratégica e preparada para administrar as bênçãos quando elas chegarem. Porque os sonhos de Deus não são apenas para nos exaltar, mas para que, através da nossa vida, muitos sejam alcançados. Lembre-se, fé, sabedoria e estratégia aplicada podem transformar seus desafios em oportunidades. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!